Bem-vindos ao episódio 7 da série Quem é o Homem? Antropologia Bíblica. Hoje vamos responder a uma pergunta difícil. Por que todos pecam? O tema é pecado original. E para começar, vamos pensar numa coisa. Já notou que ninguém precisa ensinar uma criança a ser egoísta? A gente precisa ensinar a dividir, a compartilhar, mas o é meu, isso parece que vem de fábrica, né? Pois é, essa tendência não é só delas, é de todos nós. E hoje a gente vai tentar entender por quê. É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Pensa bem, ninguém acorda de manhã e decide, hoje eu vou ser egoísta. Mas ainda assim o egoísmo aparece, a impaciência, a mentirinha, essas coisas surgem com uma naturalidade impressionante. E isso não é uma crítica, é só uma observação da realidade humana. A grande questão é, de onde vem isso? Por que essa experiência é universal? Porque não importa para onde a gente olhe, seja em qualquer cultura, em qualquer período da história, a gente encontra os mesmos padrões de orgulho, inveja, injustiça. A Bíblia, então, oferece uma resposta para essa pergunta universal. E é uma doutrina que pode ser desafiadora, mas olha, é a chave para a gente entender não só o mundo ao nosso redor, mas a própria mensagem do Evangelho. E o nome dessa doutrina é pecado original. Mas atenção aqui num ponto muito importante. Quando a gente ouve a palavra original, é fácil pensar só no primeiro pecado, lá no Jardim do Éden. Mas a ideia é mais profunda. Original aqui se refere à origem da nossa condição, a fonte, a raiz do porquê o pecado é esse problema que afeta todo mundo, sem nenhuma exceção. E a perspectiva bíblica sobre isso vira o nosso jeito de pensar de cabeça para baixo. A gente costuma achar que somos pecadores porque pecamos. Mas a verdade é o contrário. Nós pecamos porque, por natureza, já somos pecadores. Os nossos atos, as coisas erradas que a gente faz, são só os frutos. A Bíblia nos convida a olhar mais fundo, para a raiz do problema. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Ele coloca o dedo na ferida. Ele mostra que a fonte do mal não está fora da gente. Não é o ambiente, a criação, a cultura. A fonte está de dentro, do coração dos homens. Isso não é uma desculpa, de forma alguma. É um diagnóstico. Se a fonte da água está contaminada, não adianta só tentar limpar a água que sai. O problema está na fonte. Ok, então essa condição que a gente herda, o pecado original, tem duas dimensões que a gente precisa entender bem. Dá para pensar nelas como os dois lados da mesma moeda. De um lado a culpa, do outro a corrupção. As duas coisas são herdadas e definem a nossa situação diante de Deus. Vamos explicar melhor. A culpa herdada é a nossa posição legal. Pensa em Adão como se fosse um representante de toda a humanidade. Quando ele quebrou a aliança com Deus, todo mundo que ele representava foi afetado legalmente. Já a corrupção herdada é a nossa condição interna. É como se a nossa configuração de fábrica já viesse com um defeito, uma inclinação natural para o egoísmo para longe de Deus. O rei Davi, num dos momentos mais sinceros de arrependimento da Bíblia, reconheceu exatamente isso. Quando ele diz, em pecado me concebeu minha mãe, ele não está de jeito nenhum culpando os pais dele. Ele está admitindo que o problema dele com o pecado não começou num ato específico, mas que essa inclinação faz parte de quem ele é desde o comecinho da sua existência. O apóstolo Paulo vai na mesma linha. Ele usa uma expressão bem forte para descrever a nossa condição natural sem a graça de Deus: filhos da ira. Isso não quer dizer que Deus é um ser que vive com raiva. A ideia é que a nossa posição padrão, por natureza, é de separação dele e debaixo das consequências justas que essa separação traz. Certo. A gente sabe que até aqui o diagnóstico é pesado, mas é agora que a história tem uma virada espetacular. É aqui que entra o centro da esperança cristã. Porque a Bíblia mostra que o problema que começou com um homem encontra a solução através de outro homem. Essa é a grande história dos dois adultos. Esse verso em Romanos é a base para a gente entender tudo isso. Paulo está explicando que Adão foi a porta de entrada. Ele abriu a porta para o pecado e, consequentemente, para a morte na experiência humana. Como nosso representante, a queda dele infelizmente nos arrastou a todos. E aqui, Paulo começa a preparar o terreno para a grande virada. Ele estabelece um princípio. Se a desobediência de um só homem teve o poder de nos colocar nessa condição, então, imagine o que a obediência de um novo representante poderia fazer. E é exatamente aí que as Escrituras nos apresentam um segundo Adão, com um efeito oposto e infinitamente mais poderoso. E o contraste é, uau, é total. De um lado, em Adão, o que a gente tem? Desobediência, condenação e morte. Do outro lado, em Cristo, o que a gente encontra? Obediência perfeita,
justificação e vida. Tudo aquilo que foi perdido e corrompido no primeiro Adão é revertido e superado no segundo Adão, que é Cristo. Essa simetria, esse paralelo, é o coração das boas novas. E aqui está a conclusão triunfante dessa ideia. O remédio que a gente encontra em Cristo é tão completo e eficaz quanto a doença que herdamos de Adão. A solidariedade que nos unia na queda é superada por uma nova solidariedade que une todos os que creem na vida que há em Cristo. A esperança não é só uma melhora, sabe? É uma ressurreição, uma vida completamente nova. Tá legal, mas por que isso tudo importa na prática, no nosso dia a dia? Por que é tão crucial entender essa doutrina do pecado original? Porque isso muda tudo. Isso não é uma teoria abstrata guardada numa prateleira. Isso muda a forma como a gente vive, como a gente se enxerga e como enxerga as outras pessoas. Primeiro, entender isso gera humildade. Acaba com aquela ideia de que eu sou uma pessoa boa em comparação com os outros. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Segundo, produz realismo. A gente para de se chocar com o mal no mundo e em nós e passa a ser mais vigilante. Terceiro, inspira compaixão. Quando a gente vê o erro do outro, lembra que luta contra a mesma natureza. E, acima de tudo, aponta para a esperança. Porque só quem entende o tamanho do problema consegue celebrar de verdade o tamanho da solução em Cristo. No final das contas, o ponto é este: a doutrina do pecado original não é uma desculpa para o erro, é o diagnóstico bíblico da condição humana. E é só quando a gente entende a seriedade do diagnóstico que a gente percebe o quão precisa do médico e o quão maravilhoso é o remédio que ele oferece: Jesus Cristo, o segundo Adão. A gente viu a raiz do problema. Mas até onde vai o estrago que essa raiz causa? Qual é a verdadeira condição do ser humano sem a graça de Cristo? No episódio 8, vamos ver a extensão desse estrago, a escravidão do pecado, depravação total.